Olá, caríssimos. Vamos continuar nossos estudos. Essa é a segunda aula sobre integral de Itoh. Na aula passada, eu motivei da onde vinha a integral de Itoh e coloquei as definições. Nós vamos trabalhar bastante com a integral de Itoh para adquirir uma compreensão um pouquinho mais profunda de como ela funciona. Então, na aula de hoje, eu vou só rapidamente retomar a definição e começar a desenvolver o que a gente chama do cálculo de Itoh, que são fórmulas, como as que eu vou mostrar, que são análogas a fórmulas que a gente tem no cálculo tradicional, no cálculo de funções, mas que são diferentes, têm termos diferentes, e a gente vai entender de onde vêm esses termos. É uma coisa que, ao mesmo tempo que é um pouco técnica, ela também desenvolve a nossa intuição, e a gente começa a entender melhor de onde vêm as várias sutilezas deste cálculo estocástico. Então, a integral de Itoh, que eu posso escrever aqui, esse é um símbolo comum, integral de 0 a t, num certo intervalo, então, de uma variável aleatória, de um processo estocástico que depende de S, mas integrado em relação ao movimento browniano. O B aqui é o movimento browniano. E é isso que faz toda a diferença. Não é integral em relação a uma variável real S. Eu rapidamente mostrei duas abordagens para vocês. Uma é definindo funções que são... Lembre-se que isso aqui é uma variável aleatória no sentido de que eu posso calcular quanto ela vale num elemento do espaço amostral. Isso fica claro aqui. Eu posso definir assim, eu considero funções que sejam somatórias de funções que só dependem, então são variáveis aleatórias, só dependem do elemento no espaço amostral, vezes uma função indicador, porque daí você pega só pedacinhos dessa função, e essa função aqui não está dependendo do tempo. Aí eu defino a integral de Itoh para essas funções como sendo a soma dessas funções vezes a variação do B. A variação do B é o incremento dentro do movimento browniano. Ao longo dos cálculos que eu vou desenvolver, nós vamos usar as propriedades do movimento browniano. E vai ficar claro, à medida que as aulas forem se sucedendo, que aquelas propriedades que a gente coloca na definição de movimento browniano, elas são importantes para que eu possa fazer o cálculo que eu vou fazer agora. Todas as fórmulas que eu vou deduzir nessa e nas próximas aulas. Então isso aqui é o incremento do movimento browniano. Faz às vezes do ΔT, lá na integral normal, na integral de Riemann ou de Lebesgue. E aí eu defino a integral de Itoh para uma f qualquer a partir do limite dessas fn's. Daí eu construo para uma dada f, eu construo fn's que tendam para ela, então eu estou definindo a integral de Itoh num conjunto de funções. Esses detalhes técnicos eu estou adiando, eu vou falando à medida que eles se tornem necessários, mas a ideia é muito clara, né? Por convergência. Se uma sequência de f's converge, de fn's deste tipo, converge para f, aí eu defino a integral da f como sendo o limite destas fn's, sendo que as fn's têm que ser deste tipo aqui. Lembrando que se isso aqui for 1, é só a integral de 1, a integral de 1 é a diferença de x, Δx, x t1 menos t2. Por isso que é ti mais 1 menos ti, por isso que é assim. Então essa é uma maneira de tentar falar em integral de Itoh. A outra é mais parecida com a definição no caso de Riemann, só que o que a gente faz? A gente tem o nosso processo estocástico e tem o browniano. Então eu faço partições do intervalo 0t, esses ti's aqui são sempre partições, então tem que ser uma partição em que o diâmetro da partição dos ti's tende a 0. Aí, para cada ponto, eu calculo este processo estocástico nesse tempo. Isso vira uma variável aleatória, porque o processo estocástico é a sequência de variáveis aleatórias indexadas no tempo. Então, isso vira uma variável aleatória. A diferença
O incremento no browniano também é uma variável aleatória, o browniano também é um processo estocástico. Então isso aqui para cada t é uma variável, para cada par, né, ti, é uma variável aleatória. E aí eu faço o limite destas somas quando o diâmetro da partição vai para zero. Claro que precisa entender como é que funciona esse limite quando vai fazer. Quando eu fixo o intervalo 0t, o que eu obtenho aqui é uma variável aleatória, porque pode entrar o elemento do espaço amostral aqui. Se eu fizer o t variar, aí eu estou estendendo essa definição de integral de Thor não mais de 0 ao t fixo, mas de 0 a um t variável, eu obtenho uma coisa que para cada t é a integral de Thor de 0 a t, que é uma variável aleatória, então eu obtenho um processo estocástico. Aí eu olho a integral de Thor como um processo estocástico. Vamos caminhar no cálculo, dentro do cálculo estocástico do Itoh. Uma condição técnica que aparece em muitos momentos é que nós trabalhamos com funções, as f's, que são as funções que têm que estar envolvidas, elas têm que ser de quadrado somável. A integral delas ao quadrado tem que ser finita. Então isso é uma classe, é a classe de funções com as quais a gente trabalha. Isometria de Itoh diz o seguinte, que se eu pegar a esperança dessa variável aleatória, integral de 0 a t, pegar de S em relação ao movimento browniano, ao quadrado, então, esperança do quadrado da variável aleatória é igual à esperança da variável aleatória que eu obtenho integrando o quadrado desta variável aleatória. Esse quadrado está fora da integral, esse quadrado está dentro da integral. Isso é conhecido como isometria de Itoh e também aparece muito nos cálculos que a gente faz. Então, é um tipo de fórmula que é bom a gente ir se acostumando. Mas o meu foco na aula de hoje é a chamada fórmula de Itoh. Vou mostrar de onde vem essa fórmula. É muito sutil e olha só. A f é uma função normal. F é uma função de R em R. F não é uma variável aleatória. A f é uma função normal de classe C2. Classe C2 significa tem até segunda derivada contínua. Bom, eu posso calcular essa f numa variável aleatória do processo de um browniano. F de B vai ser igual a f do browniano no zero, que a gente supõe sempre zero, né? O primeiro, você está sempre supondo isso, que o B de zero é zero. Integral de 0 a t do f', calculado no BDS, integral de Itoh, porque é uma integral com movimento browniano, mais meio de uma integral de 0 a t da segunda derivada da f na variável aleatória, e isso é uma integral, não integral em relação ao browniano, integral em relação a S mesmo. Vocês vão ver exemplos em que a gente vai trabalhar com essas duas coisas. O engraçado é que, se não tivesse esse segundo pedaço, era uma fórmula usual do cálculo. F de t igual a f de zero, integral de 0 a t da derivada. Isso é o teorema fundamental do cálculo. Integral de 0 a t da derivada da AF calculado no extremo superior, então seria f de b de t, menos f no extremo inferior, que é zero. É o teorema fundamental do cálculo. Isso daria f de b de t menos f de zero. Acontece que essa integral não é uma integral usual do cálculo. É integral de Itoh. É dBs. É uma integral em relação ao movimento browniano. E essa f' não está sendo calculada numa variável t. Numa variável s. Se aqui estivesse escrito s ds, não tinha esse termo, era o teorema fundamental do cálculo. Sendo que aqui seria t. Só que está tudo aplicado a brownianos e a integral é a integral de Itoh. Então a fórmula funciona diferente e tem esse outro termo. É importante a gente manipular um pouco isso para se apropriar dessas características do cálculo de Itoh. Eu não vou fazer, assim, no nível máximo de detalhes, várias coisas muito técnicas, detalhezinhos, eu vou
deixar, mas eu vou pegar tudo que é importante. Eu vou passar por todos os passos importantes da dedução dessa fórmula. E é bastante ilustrativo, a gente aprende muito sobre como funciona o cálculo estocástico. Então é isso que eu vou fazer agora para vocês, eu vou demonstrar a fórmula de Thor. Então, turma, vamos demonstrar essa fórmula de Thor? Eu já comecei a preparar aqui a apresentação para vocês acompanharem a demonstração da fórmula. É muito legal, tá? É muito interessante essa demonstração. Tem um ou outro detalhe de convergência que eu vou passar por cima, mas o espírito da coisa é muito importante para entender como é que funciona a integral de Thor. E nas próximas aulas eu vou fazer algumas contas, cálculos com o movimento browniano, com a integral de Thor, e vocês vão ver, vão se familiarizar mais com isso, essa fórmula vai aparecer. E tem umas nuances que funcionam diferente das fórmulas usuais do cálculo que a gente está acostumado. Então, é importante a gente entender e entender de onde vem essa diferença. Então, a fórmula de Thor, né, estava escrita aí, f do processo estocástico igual a f de zero, integral de 0 a t do browniano, né, da derivada no browniano no S dBs. Isso é uma integral de Thor, não é uma integral normal. Seria o teorema fundamental do cálculo até aqui, né, como chama a atenção, mas tem um termo que é meio da integral de 0 a t da segunda derivada no bs. E olha que sutileza, essa integral é uma integral normal. Essa integral tem como integrador o movimento browniano e ela é uma integral diferente. Contexto, a f tem que ser super boa, são os detalhes que eu não vou ficar dando muita bola. Classe C2, a integral da norma ao quadrado é finita, todas as coisas que precisam para que os teoremas de convergência se apliquem. Estou interessado na ideia geométrica que está por trás e na essência da integral de Thor. Então, estou de 0 a t, se eu fizesse a integral de 0 a t, o resultado seria uma variável aleatória. Como eu estou fazendo de 0 a t e o t uma variável, isso aqui vai estar para cada t minúsculo uma variável aleatória, portanto está dando um processo estocástico aqui. Eu chamo de TI a partição IT sobre N. Então, para o T, vou fixar agora, o N vai ter um limite para o infinito, e IT são todos os pontinhos. Olha o que eu vou fazer. Essa é a forma que eu quero provar. Então, eu pego que FBT menos f de 0, f de 0 é 0, é uma somatória telescópica. Observe que os termos f de BTI vão aparecer duas vezes. Quando I é 1, é f de BT1 menos f de BT0. Quando I é 2, é f de BT2 menos f de BT1. Quer dizer, tem um cancelamento de termos. E, na verdade, sobra só no f de BT, quando o I vale n, que aí é o Tn que vale t. E no primeiro termo que tinha o ft0, que é 0. Então, na verdade, só tem o FBT e o 0. Os outros estão todos telescopicamente se cancelando. Por que fazer isso? Bom, para cada um desses, eu vou olhar a fórmula de Taylor de uma variável. Lembra da fórmula de Taylor? f de y menos f de x. Imagina o x fixo e o y como variado. Então, eu tenho a derivada da função em x vezes o acréscimo y menos x. Metade da segunda derivada em x, o acréscimo ao quadrado, e assim iria o polinômio de Taylor. Paro com o resto aqui, e esse resto eu já vou desprezar, porque o limite desse resto é 0. E todos os termos vão para 0 a partir desse. Então eu vou colocar minha atenção até o termo de ordem 2. E tem que ser o termo de ordem 2, porque no termo de ordem 2 tem uma sutileza envolvida. Então vamos lá. Aplico o teorema de Taylor para cada um desses parezinhos. Então, onde eu tinha essa soma f de BTI menos BTI menos 1, olha o que aparece. Vai aparecer a diferença y menos x, que é o BTI menos o BTI menos 1, e a derivada calculada no BTI menos 1, no primeiro do intervalo, que é o x. E mais meio, somatória.
a segunda derivada no x, que é o da esquerda, i menos 1, e a diferença ao quadrado. Por que eu fiz essa partição e essa soma telescópica em cima da partição? Primeira coisa legal que está acontecendo aqui. Esta somatória é a definição de integral de Thot. A derivada da derivada. Eu tenho uma função calculada nessa variável aleatória, que dá uma variável aleatória, vezes isso aqui. Isso é, por definição, a integral de 0 a t, no limite, quando i vai para infinito, da expressão f' de bs dbs, integrando browniano. Então, esse primeiro termo tende para esse primeiro termo. Por isso que foi vantagem fazer a partição e a coisa telescópica. Agora, o que acontece com esse terceiro? Com esse último, segundo termo que eu chamei de 3 estrelinhas? Eu não consigo analisar de uma vez só. Eu vou fazer um truque aqui. Eu vou escrever essa expressão. Ela é igual. Olha aqui, que esperteza que eu vou colocar agora. É meio. Eu vou escrever duas somas. F, duas linhas, BTI menos 1. Aqui tem o BTI, né? Eu vou colocar aqui agora só TI menos TI menos 1. Da partição. Bom, isso mudou a expressão, né? Mais meio da somatória de a derivada de ordem 2 do BTI menos 1 vezes o que já estava multiplicando, BTI menos BTI menos 1 ao quadrado, que é o que eu já tinha. Bom, então esse aqui é o que já tinha aqui no 3. Eu acrescentei esse, agora eu tenho que tirar esse. Mas para tirar esse eu ponho menos TI menos 1 aqui. Legal? Olha como as coisas são bonitas. Isso aqui converge, é uma integral de Thot, quer dizer, uma integral normal, porque aqui é TI menos 1, é o ΔT normal da partição. Isso aqui converge para metade da integral de 0 a t da segunda derivada calculada no movimento browniano bs ds. Então, que é o termo segundo da minha fórmula. Opa, já obtive a fórmula. Então, eu tenho que analisar isso aqui e concluir que isso aqui é zero. Olha que legal, o termo de ordem 2 não deu zero. Ele gerou essa integral e mais uma parte. Essa parte tende a zero. Por que essa parte tende a zero? Bom, vou chamar isso aqui de 4 estrelinhas. Quatro estrelinhas em módulo é menor ou igual. Primeiro eu pego um majorante da F. Como a F é de classe C2, de 0 a t, ela é mais do que contínua, ela é limitada. Então, isso aqui eu consigo dizer que tem uma limitação. Então, eu ponho aqui um número para limitar. Sup dividido por 2. E agora, eu vou olhar essa somatória de BTI menos BTI menos 1 ao quadrado menos TI menos TI menos 1. E agora vem a coisa mais bonita.
E agora são aquelas partes em que a gente entende da onde vem o movimento browniano. Olha que coisa linda. Você lembra de duas coisas? Que a variância de uma variável x, que a gente define como a esperança de x menos a média de x ao quadrado, desvio quadrático médio, e depois eu mostrei que isso dá esperança de x ao quadrado, a variável aleatória ao quadrado, menos o número, esperança de x, que isso aqui é fixo, ao quadrado. No nosso caso, BTI menos BTI menos 1 é uma normal de média zero e variância ΔTI, lá da partição. TI sobre N. O T sobre N. Porque é a diferença entre dois terminhos da parametrização. Em geral, o browniano é uma normal com média zero e a variância é a diferença entre o T e o S. Bom, então no nosso caso, a esperança de x é zero, porque eu vou calcular a esperança do BTI menos BTI menos 1. Qual é a esperança dessa variável ao quadrado? Então, olha só, é BTI menos BTI menos 1 ao quadrado. A esperança dele é zero. Então, é igual à variância do BTI menos BTI menos 1, que é igual ao ΔTI. Qual é a esperança do ΔTI? Bom, não varia, é ΔTI. Se eu somar aqui, a esperança da soma é a soma de ΔTI com soma de ΔTI. E a esperança disso é zero. Então, essa variável aleatória é uma variável aleatória que tem esperança zero. Ou seja, quando eu calculo, o valor esperado dela é zero. Quando eu calculo nos eventos, o valor esperado é zero. Então, na hora que eu olho para isso como uma variável aleatória e calculo num evento, esse termo contribui com zero, porque a esperança dele é zero. Então, em termos do que significa isso? Que isso é uma variável aleatória que vai ser calculada, tudo que vai ser calculado em eventos, esse termo é negligenciável, ele não interfere. Então eu posso dizer que aquela igualdade se estabelece. Isso é extremamente sutil. E tem aqui essa coisa que é a novidade que entra em jogo com o movimento browniano e a integral de Ito. Super bonito, né? Ficamos por aqui, turma.